Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui e aonde o Senhor está, algo poderoso sempre acontece. Toma a vida de cada filho Teu que está aqui em Tuas mãos, fala profundamente aos nossos corações. Pai, que venhamos sair daqui impactados por tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã. Peço a Ti também que acampe os Teus anjos ao redor desta casa, impedindo qualquer tipo de intervenção do inimigo que visa, Senhor, fazer com que não entendamos ou que percamos algo, Senhor, relacionado ao que o Senhor vai liberar. Te agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, uma coisa que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada é que o entorno, a realidade fala. O entorno ele fala e ele fala alto. Existem várias situações que vão acontecendo ao longo da sua vida, da minha vida, estão acontecendo, e elas começam a gritar e gritar muito alto dentro de nós. E elas começam a fazer com que nós, que estamos sendo de alguma forma afetados por essa realidade, ou melhor dizendo, de alguma forma estamos nessa condição, faz com que comecemos a fazer algumas perguntas. Nós começamos a perguntar ou a ouvir dentro de nós uma voz dizendo: você não vai se posicionar? Você já viveu isso? Você está numa situação e uma voz lá dentro de você grita: você não vai se posicionar? Você não vai fazer nada a respeito disso? Em alguns momentos essa voz diz: você vai deixar isso passar? Não vai fazer nada? Sabe aquela situação que você passa assim, que você fala: meu Deus! E aí dentro de vocês essa voz grita: você não vai fazer nada, a gente vai realmente deixar isso passar em branco? Em outros momentos essa voz grita dentro de você dizendo: aonde está o teu Deus? Onde Deus está que não está vendo isso? Não é possível! Outras vezes essa voz faz com que você questione quem você é. E aí você entra numa guerra interna, você com você, onde você começa a se questionar, mesmo sabendo que você está fazendo o melhor que você poderia fazer. E eu não estou dizendo com isso que você e eu, que nós não tenhamos errado em alguma coisa, mas em alguns momentos essa voz só quer descredibilizar quem você é, quem você está se tornando em Deus. Isso é um problema. Tem um texto que ele nos leva para uma realidade que é de fato a realidade que Deus espera dos seus filhos. Porque, como disse, o entorno grita. Todo dia você vai se encontrar em alguma situação onde essa voz, querida, ela vai falar algo dentro de você. Onde o entorno vai tentar conduzir você para um lugar. Onde a realidade vai tentar fazer com que você abra mão ou deixe de viver aquilo que Deus quer que você viva. E Salmos 37:5 nos dá assim uma lição, nos dá um aporte para que possamos caminhar, mas caminhar da forma que Deus espera que seus filhos caminhem. O salmista, ele escreve, ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele. E em algumas traduções diz: e o mais ele fará. A versão que eu estou usando diz: e ele agirá. Bem, 4 pessoas entenderam, eu vou repetir.
O salmista diz que para aquele que confia no Senhor e que porque confia, decidiu entregar tudo, porque quando ele diz o caminho, ele não está falando, querido, de um lugar por onde você está andando, ele está falando aquele que confia no Senhor, decidiu entregar tudo nas mãos dele, e o resultado na vida daquele que confiou e entregou ao Senhor, é que o Senhor fará algo. O salmista é tão preciso que ele não diz, e ele fará o que você quer. Ele diz, e ele vai fazer algo, e ele vai liberar algo, e ele vai abrir a porta que tiver que ser aberta, e ele vai abater quem ele tiver que abater. Ah, meu Deus, ele vai me dar aquilo que eu preciso para que eu cumpra aquilo para o qual ele me chamou. O salmista é claro em dizer, ele não vai fazer o que você quer, ele vai fazer o que ele quer, e na realidade daquilo que ele quer, vai ser incrível. Mas deixa eu te falar uma coisa, nesses momentos divergentes, nesses momentos onde as coisas parecem não estar fazendo sentido, nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Deus não te chamou para que você caminhe pela emoção. Nós precisamos pensar em cada palavra. Amém? Você está comigo? Você está aí? Cada palavra. Porque, querido, aquilo que eu falo tem poder, amém? Aquilo que você fala tem poder. Então você, nesses momentos divergentes, precisa pensar. Eu preciso pensar naquilo que eu vou liberar com a minha boca. Eu preciso pensar em cada atitude que eu vou tomar. Porque de fato é muito fácil se perder nesse momento. Nos momentos da guerra, nesses momentos onde uma guerra se instala, se você não estiver atento a como você irá se posicionar, fatalmente você vai se posicionar de forma diferente daquela que Deus espera. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos vários exemplos, nós temos vários exemplos de pessoas que acertaram, que fizeram exatamente aquilo que precisava ser feito. Mas também temos vários exemplos de pessoas que erraram, porque não conseguiram discernir isso que Deus está falando conosco nessa manhã. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler a história de um momento onde Davi se encontrou cercado ou envolvido numa situação que ele não esperava. Que situação é essa? Davi, ele tinha um acampamento, ele montou um acampamento num lugar, e esse lugar é Ziclag. E nesse momento ele está envolvido na guerra, ou se envolvendo na guerra, e ele vai junto com o exército filisteu para lutar contra Israel. Nesse caminho, os reis, os líderes dos filisteus, olham um para o outro e dizem o seguinte: será que não é melhor nós mandarmos Davi voltar? Porque Davi tinha um nome, Davi tinha uma fama. E qual era a fama? Davi é um excelente guerreiro. Os homens de Davi são excelentes guerreiros. E eles pensaram, e com certeza você pensaria, eu pensaria a mesma coisa: ele não faz parte do nosso povo, nós vamos lutar contra o povo dele. E olha quanta coisa ele já fez. Ele matou Golias, ele sempre foi nosso inimigo. Eu acho melhor nós mandarmos ele voltar, porque pode ser que lá na guerra, quando nós estivermos vencendo, ele pode se voltar contra nós. E se ele se voltar contra nós, nós vamos ter um problema, e fatalmente nós vamos perder. Então vamos mandar ele voltar. Davi é um problema que a gente não precisa levar. E aí Davi vai voltar, Davi é expulso, Davi é mandado embora. E quando ele chega no acampamento, o acampamento está destruído, todo queimado. As mulheres foram levadas, as crianças, os bens, tudo. Os amalequitas levaram tudo. E agora Davi se vê num problema gigantesco. Por quê? Porque as mesmas pessoas que Davi ajudou
E você achando que tem problema. As mesmas pessoas que Davi ajudou, as mesmas pessoas que Davi estendeu a mão, as mesmas pessoas que Davi discipulou. Irmãos, não foram pessoas diferentes. Os filisteus mandarem Davi voltar é uma coisa. Ele não tem vínculo com o filisteu. Você nunca se frustrará com alguém com o qual você não tem vínculo. Você nunca será desapontado por alguém que você não ama. Você nunca será traído por alguém que não tem o seu coração. E Davi está exatamente nesse lugar. Porque quando aqueles homens chegam, o entorno começa a gritar. E o entorno, naquele momento conturbado, poderia gritar: tudo bem, nós sofremos um impacto, nós perdemos os nossos bens, levaram nossas mulheres, porém, nós caminhamos com Davi. Deus é com ele. Nós já vimos inúmeros exemplos, inúmeros momentos onde Deus se manifestou através da vida dele e nós vencemos a guerra. Nós já estivemos em situações extremamente difíceis e porque Deus é na vida dele, nós vencemos a guerra. Essa será mais uma guerra que nós vamos vencer. Deus vai fazer alguma coisa, mas sabe qual é o grande problema? O problema é que o entorno não gritou isso. O entorno gritou no coração daqueles homens: olha o que vocês conseguiram seguindo Davi. Olha o prejuízo que vocês tiveram seguindo esse cara. Olha o que vocês estão vivendo agora porque decidiram segui-lo. A culpa é dele. Ele é o responsável por isso. E aqueles homens esqueceram que quando Davi os encontrou, eles não tinham nada. Olha como o entorno é confuso. Olha como ele distorce. Aqueles homens que não tinham nada e que agora têm o que têm porque acompanharam Davi, estão evocando para si o mérito de ter conquistado aquilo, quando na verdade só conquistaram o que conquistaram porque Deus era na vida de Davi. Com eles ou sem eles, Davi ia chegar ao trono porque Deus estabeleceu um propósito para Davi. Uma coisa é participar daquilo que Deus tem na vida de alguém, outra coisa é evocar para si algo que não se tem, como se tivesse, porque anda com alguém que tem. É bem diferente. E é aí que as pessoas tropeçam. Uma coisa é você andar com alguém que carrega algo. Outra coisa é você acreditar que carrega algo que esse alguém que você caminha carrega. Deus tem uma porção para cada um. Não é que não se tenha algo. Eu só preciso ter clareza a respeito do algo que tenho. Aqueles homens, eles esquecem tudo isso. Eles esquecem. E sabe qual é a ideia deles para resolver? Vamos matar Davi. Vamos matar Davi.
Vamos matá-lo, porque o culpado é ele. A diferença daquele que sabe quem é em Deus e de quem Deus é na sua vida é que esse alguém, querido, continua acreditando, aceitando, depositando a confiança no Deus que governa sobre tudo, independente das circunstâncias. A diferença é que todo mundo se perdeu no momento conturbado. Quando o momento da crise se instalou, todo mundo se perdeu. Davi continuou no mesmo lugar. Porque o que define aonde os seus pés estarão calcados é a fé que achou lugar no teu coração. É quem você se tornou em Deus. O que define se você permanece ou se você cai não é o problema. É a fé que achou lugar no teu coração. Aonde está o teu coração? Quanto de fé em Deus tem em você? Ah, meu Deus, que crente você se tornou. Porque dependendo de quem você se tornou em Deus, você vai viver aquilo que Ele estabeleceu. Todo mundo se perdeu. Quem está em Deus, querido, corre para Deus. Quem não está em Deus, tenta achar uma solução humana, tenta achar um culpado, tenta dividir responsabilidade, tenta apontar erro. Quem está em Deus não, quem está em Deus corre para Deus. O entorno não pode definir quem você é, mas o entorno revela quem você se tornou. O entorno não pode definir quem você é, mas o entorno vai revelar quem você se tornou. Você não precisa ser o mais forte, você precisa ser o mais apaixonado por Jesus. Você não precisa ser o mais forte. Quem falou que você precisa ser o mais forte? Não precisa. Você só precisa amar Jesus de todo o teu coração. Porque amando ao Senhor de todo o coração, você sempre correrá para Ele. Ele sempre será o seu porto seguro. Sabe? E o que Davi vai fazer? Davi, ele vai fazer algo que eu e você, que nós precisamos fazer. Ele não deixa que as vozes do entorno determinem a sua atitude, porque pensa comigo, Davi poderia olhar para aqueles homens, e aqueles homens, eu não sei se você lembra, mas eu sei que você é bom de Bíblia, você vai lembrar. Esses mesmos homens eram os homens lá da caverna de Adulão. É isso. Não existe um lugar melhor para revelar aquilo que está oculto do que o lugar de destaque. Precisa. O melhor lugar para saber quem é o lugar de destaque. Porque enquanto você está nos bastidores, irmão, é muito tranquilo, dá para forjar muita coisa. Agora, quando você pega uma luz, você coloca ela em cima de um lugar alto, não tem como, todo mundo vê. Quando você pega uma pessoa, você coloca ela num lugar de destaque. Porque o lugar de destaque não aponta só para projeção, mas aponta para um nível de responsabilidade que só os filhos maduros têm. O lugar de projeção traz consigo não só o holofote, traz a responsabilidade. E tem gente que não consegue. Esses homens provaram naquele momento que eles ainda precisavam crescer muito. Mas a questão não é os homens, não são os homens. A questão é Davi. E sabe o que eu acho lindo em Davi? E é nesses momentos cruciais que eu olho e entendo por que Deus olhou para Samuel e disse assim: Samuel, eu achei um cara, você não tem ideia. Se eu mostrar ele para você agora, você dirá que eu sou doido. Mas esse cara que eu encontrei, ele tem algo. O que ele tem, Deus? Ele tem um coração alinhado ao meu coração.
Davi poderia ter olhado para aqueles homens e, ao invés de fazer o que ele fez, fazer algo totalmente diferente, ele poderia olhar para aqueles homens, fazer uma reunião e falar: quem vocês pensam que vocês são? Ele já poderia entrar assim: quem vocês acham que vocês são? Vocês não eram ninguém. Vocês lembram qual era a condição de vocês? Vocês eram devedores. Vocês eram pessoas que a sociedade jogou fora. Vocês não tinham crédito com ninguém. Vocês foram expulsos. Vocês estavam sendo perseguidos. Se eu não os tivesse encontrado e acolhido, vocês já teriam sido mortos. Mas foi através da minha vida que Deus fez algo na sua vida. E agora você quer dizer que vai se levantar para tentar me matar? É isso? Mas Davi é homem de Deus. Davi poderia ter fugido, entrado em desespero, permitido que o medo achasse lugar no seu coração e pensado: eu vou fingir que vou ali na tenda e eu vou pegar um cavalo e eu vou sair correndo. Mas Davi não faz uma coisa nem outra, porque a voz que está gritando dentro de Davi não é a voz do entorno, é a voz de Deus. E a voz de Deus faz com que você faça coisas que aos olhos humanos não faz o mínimo sentido. A voz de Deus faz com que você adote posturas que aos olhos humanos não faz sentido. Ei, todo mundo diz que você é doido, e você fala: não sou doido não, eu estou cheio de Deus. Ah, você é um bobo. Não sou bobo não, eu fui transformado pela presença do Espírito Santo que habita em mim. O que você está chamando de bobeira, nós chamamos de fruto do Espírito. O que você está chamando de bobeira, é o Senhor agindo através da minha vida. Não é que eu sou bobo não, é que eu estou sob o domínio e controle do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Não é que eu sou bobo não, é que eu decidi obedecer a palavra de Deus. Não é que eu sou bobo não, é que eu sei que aquele que me levantou continuará me sustentando, continuará me guardando, continuará me mantendo de pé. Não é que eu sou bobo não, é que eu sirvo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o General dos Generais. Isso não é bobeira não, isso é unção. Oh, meu Deus. Deixa o pessoal achar que você é bobo. Continua no centro da vontade de Deus. Davi faz o que você e eu precisamos fazer. O que Davi faz? Contrariando toda a expectativa. Davi chega e fala: vamos consultar o Senhor. Você está entendendo? O entorno aponta para um lugar. Uma mente transformada por Deus sempre apontará para aquilo que Deus tem como objetivo. Entende isso? Davi, ao invés de criar um problema maior, ao invés de apontar erro, ao invés de meter a mão na espada e vamos lutar, vamos ver quem é quem. Não, Davi fala: vamos consultar o Senhor. E aí, no meio disso tudo, eles encontram um homem. E esse homem fala para eles o que aconteceu. Agora vamos lá, vamos ver o que Deus vai fazer. Davi chama todo mundo, reúne todo mundo. E ele começa a perguntar ao Senhor. Escutou bem? Perguntar ao Senhor. Não questionar o Senhor. Davi não entra questionando. Davi não entra dizendo: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que... Não. Davi entra e pergunta ao Senhor: Senhor, a gente já sabe quem foi. É para a gente perseguir? Cabe na sua cabeça isso? É isso que eu estou falando, irmão. É disso que se trata. Porque o entorno vai gritar: claro que é para você perseguir. Afinal de contas, esses homens vieram aqui, tacaram fogo em tudo, queimaram tudo, levaram o dinheiro de vocês, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram os animais. Claro que é para perseguir. Então por que, pastor, que Davi foi perguntar ao Senhor se era para perseguir? Simples.
Porque se persigo com a inclinação, ou tendo como base a inclinação do meu coração e aquilo que para mim parece óbvio, eu terei que vencer essa guerra na força do meu braço. Se Deus me mandar perseguir, eu sei que perseguirei. Só que, querido, quando eu sair do lugar, Deus já estará indo à minha frente. Se eu perseguir a partir de uma direção de Deus, Deus vai fazer o que tiver que ser feito. Não é o meu braço, não é a minha espada, não é o meu escudo, não é a minha lança, não é a quantidade de homens que eu tenho comigo, é a mão forte do Senhor agindo através da minha vida. E Davi sabia muito bem disso, então ele diz: é para perseguir? Deus fala: é. Aqui já tem uma meia dúzia de crentes que já ia sair correndo. Mas Davi não é o pastor Jefferson, Davi não é você, Davi é o homem segundo o coração de Deus, é diferente. Aí Davi, porque, querido, não quer errar. Você percebe isso? Vamos especular, você acha? Eu sinceramente acredito que quando Deus falou, vai lá, é porque a vitória está certa. Deus não ia mandar o Davi para a morte, amém? Eu creio nisso, não está na Bíblia, eu creio nisso. Só que Davi é diferente, e Davi nos ensina com essa atitude. Porque Davi pergunta, é para perseguir? Deus fala, é. Aí Deus está no trono. E aí Deus olha e fala, o que esse cara está fazendo? E ele está no mesmo lugar. Não, pega o urim e o tumim aí de novo, vamos lá. E se eu perseguir, vou alcançar? Imagina Deus no céu olhando isso e falando, é por isso que eu escolhi Davi. Qualquer outro já teria ido, mas olha o que ele está fazendo. E aí Deus fala, vai alcançar. A maior parte dos que ficaram nesse momento sairiam correndo. Mas Davi não é qualquer um. O que Davi faz? Ele continua no mesmo lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em que momento você tem saído do lugar que você está? Será que na primeira palavra que Deus libera você já sai correndo? Ou será que você fica lá na presença de Deus falando, Senhor, então, tudo bem, o Senhor falou, mas estou com uma dúvida. E se acontecer isso aqui? Quão disposto você está a permanecer no mesmo lugar até que você tenha clareza absoluta daquilo que Deus quer fazer? Porque deixa eu te falar uma coisa. Uma parte da palavra não traz a revelação da completude da mesma. Um fragmento da palavra não traz a revelação completa daquilo que Deus quer fazer. Para que eu tenha clareza a respeito daquilo que Deus quer fazer, eu preciso da palavra? Preciso da palavra completa. Meio mapa, querido, não me leva até o meu objetivo, amém? Se eu botar no Waze lá, o ponto A, ponto B, ele me der o ponto intermediário, já era. E é exatamente isso que Davi está fazendo, ele quer a palavra completa. Ele quer a direção completa. Para que não haja dúvida no coração daqueles que estão ali. Para que a glória seja de Deus. Para que ninguém tenha dúvida que é Deus que está fazendo. Você percebe para onde Davi está conduzindo todo mundo? Davi poderia pegar a primeira palavra e falar, vamos! Mas Davi vai consultar o Senhor e ele pergunta, o Senhor vai permitir que os alcancemos? Deus diz, vou. E todo mundo está vendo isso. E aí Davi fala, vamos perguntar mais uma vez, e se nós perseguirmos, nós vamos alcançar? Deus diz, vai. Em toda essa conversa, é Deus que está no centro, não é Davi. É isso que muita gente não entende, porque não compreende a conversa, acha que é você que está no centro da mesma, quando na verdade não é, é Deus.
É por isso que tem muita gente se perdendo, porque acha que a conversa diz respeito a homens. A conversa nunca, querido, versou sobre homens. A conversa sempre versou sobre Deus e o seu eterno propósito. Aquilo que você está vivendo, se você entende que Deus te chamou para algo, que Ele escreveu uma história a teu respeito, que Ele tem algo poderoso liberado sobre a sua vida, você precisa compreender que a conversa nunca foi sobre você, foi sobre o estabelecimento do propósito de Deus na sua vida, é a respeito daquilo que Deus quer fazer através de você, querido. A luta não é tua, a luta é de Deus, porque é Deus que está fazendo. Se não fosse Deus na sua vida, o diabo já teria te destruído. Se não fosse Deus na sua vida, você já tinha voltado para as drogas. Se não fosse Deus na sua vida, você já tinha acabado com o seu casamento. Mas você está de pé, porque o Senhor dos Senhores está mantendo você de pé. Davi entende isso. E aí ele pergunta: e se nós alcançarmos, nós vamos vencer? Deus fala: vamos. Ele fala: e aí? Agora vamos. Não faz sentido sair de um lugar para perder. Ninguém sai de um lugar para perder. Ninguém quer perder. Mas Davi vai além. Davi vai além. O que Davi está fazendo é justamente colocando Deus no seu devido lugar para aqueles homens, porque Deus nunca saiu do lugar. Só que aqueles homens precisavam entender isso. Nós não estamos caminhando numa empreitada pessoal de Davi. Sabe por que tem muita gente errando? Sabe por que tem muita gente, querido, perdido? Porque acha que está caminhando em empreitadas pessoais. Acha que está caminhando numa empreitada pessoal. Não, eu estou caminhando com o Rafael. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre que você estiver ao lado de um homem de Deus, querido, você não estará caminhando numa empreitada pessoal. Você estará caminhando numa empreitada que o próprio Deus estabeleceu. É homem de Deus, está alinhado com aquilo que Deus estabeleceu, não é pessoal. Porque se virar algo pessoal, querido, a derrota é certa. Fica claro, todo mundo vê. O que traz estranheza ao coração e à mente de muita gente é que essas pessoas às vezes olham para outras pessoas e porque a base de interpretação são as pessoas comuns, gente sem propósito, acha que todo mundo é igual. Só que nem todo mundo é igual. E às vezes eles olham para alguém que está caminhando sobre o propósito que Deus estabeleceu, achando que essa pessoa está caminhando numa rota de autorrealização. E porque não entendem isso, eles acabam ficando pelo caminho. Eles começam a ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Eu vou te dar um exemplo aqui rápido. Esse exemplo eu gosto muito. É o exemplo do apóstolo Luiz Hermínio. Uma vez eu vi o apóstolo Luiz Hermínio contando isso. Ele falou: cara, quando a gente começou o Mevan aqui, era uma coisa complicada. Enfim, contou a história. Ele falou: muita gente foi embora. O pessoal falava que eu não sabia pregar, que minha teologia era fraca. Ele falou: teve gente que me chamou e falou: pastor, eu gosto muito do senhor, mas pô, senhor, sua teologia, vou para outra igreja porque lá o pessoal é mais robusto de palavra. E o pessoal foi muita gente embora. E ele falando que os obreiros dele, o pessoal que era mais próximo, uma vez chamou ele e falou assim, com todo um cuidado, todo um carinho, falou: poxa, pastor, o senhor não quer trazer um pessoal de fora para pregar? Porque o pessoal estava vendo gente chegar e ir embora. E aí começou aquela crise. E aí ele falou: pastor dessa igreja sou eu, Deus me levantou, quem vai pregar sou eu, quem quiser ficar fica, quem quiser ir embora vai. É isso. E continuou. Esse é o problema de você, da pessoa não conseguir interpretar sobre que fundamento
determinada pessoa está caminhando. Porque você pode ter uma surpresa gigante lá na frente. Entende? E aí o que aconteceu? Foi da noite para o dia? Não. Só que gradativamente Deus começou a soprar um vento. Sem fazer alvoroço. Aquela brisa suave, aquela que quase não chama atenção, foi essa. E Deus começou. Os anos passaram e o Mevan virou o que você conhece. Apóstolo Luiz Hermínio virou quem você conhece. Algumas dessas pessoas que foram, tiveram a hombridade, pelo menos, de voltar. Foram lá, pediram perdão, voltaram, está tudo bem. Estão lá. Teve gente que não conseguiu. Teve gente que ficou de fora. Teve gente que saiu, que estava lá no início, que poderia estar lá sentado agora à mesa, participando de tudo aquilo que de grandioso está acontecendo e não está participando. Por quê? Porque não conseguiu entender sobre qual fundamento aquela casa estava caminhando. Tem muita gente que vai abandonar você e fique tranquilo. Eu já falei aqui uma vez e vou repetir. Quem tem o compromisso de permanecer na palavra que foi liberada é quem recebeu a palavra. Então, se você tem uma palavra, continue caminhando sobre a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, não importa o que acontecer. Somos nós, Move, que temos responsabilidade de continuar caminhando sobre a palavra que recebemos. Eu, como seu pastor, tenho a responsabilidade de continuar caminhando sobre a palavra que eu recebi, independente do que acontecer. Sabe por quê? Porque eu sei. Eu não vou descobrir. Eu sei, primeiro, quem eu sou em Deus e quem Deus é na minha vida. E isso por si só já definiria o jogo. Segunda coisa, e essa vocês aprenderam. Eu sei que o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal, para nos dar um e uma. É exatamente, querido, isso que residia no coração de Davi. Davi sabia quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. Davi vai fazer o que precisa ser feito e ele vai trazer de volta tudo. Não vai ficar nada com aqueles homens. Ele vai trazer tudo e além. Porque ele vai trazer o que eles saquearam dele, mas vai pegar tudo que eles já tinham saqueado. Entende? Davi vai com o objetivo de trazer de volta suas mulheres, suas crianças, os seus bens. Só que quando chega lá, os amalequitas tinham, além daquilo que era de Davi e de seus homens, outros bens que eles já tinham saqueado. Para quem isso ficou? Davi e seus homens. Davi e seus homens. Entende isso? Pastor, como é que eu chego nesse lugar? Como é que eu vivo isso? Como é que eu entro nesse lugar? Eu vou te dar um exemplo. E a gente vai terminar aqui. Isso é uma dica. E essa dica, ela pode ajudar você e me ajudar, obviamente, a viver tudo aquilo que Deus tem, porque essa instrução profética nos manterá exatamente no lugar que Deus quer que estejamos. É um texto que amo, Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor respondeu:
escreva claramente a visão em pequenas tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Esse é o conselho. O entorno de Abacuque era extremamente complicado. Abacuque é contemporâneo de Jeremias. Abacuque está lá falando com o povo de Judá. E o povo da Babilônia já estava chegando. Abacuque está falando ali entre 600 antes de Cristo, a Babilônia, o domínio babilônio vai se estabelecer em 586 antes de Cristo, mais ou menos. Tá? Então Abacuque está falando esse tempo. Qual o problema? Corrupção, pecado, idolatria. Essa é a realidade de Abacuque. O entorno de Abacuque está gritando dentro dele. E ele vai se colocar diante do Senhor para questionar, para perguntar por que isso está acontecendo. Isso tudo você lê no capítulo 1. No capítulo 2, nós temos o que acabamos de ler. Abacuque dizendo: eu vou permanecer nesse lugar. Ele estava numa torre? Não. Ele estava em cima de uma muralha? Não. Mas ele usou essas palavras, esses lugares, essa tipologia, para explicar qual é o posicionamento que você e eu devemos adotar. Ele diz: como a sentinela que está num lugar específico da muralha, que lhe dá a possibilidade de enxergar ao longe o inimigo que vem, assim eu estou. Eu estou num lugar específico, onde eu tenho uma visão ampla, e com isso eu consigo discernir e perceber aquilo que Deus está fazendo, mesmo que isso ainda esteja longe, mesmo que isso ainda esteja chegando. Desse lugar eu consigo perceber essa realidade. Eu vou ficar nesse lugar até que aquilo que Deus vai fazer se estabeleça, até que a palavra clara de Deus encontre o meu coração, porque eu sei que essa palavra é poderosa. É isso que Deus está falando com você e comigo nessa manhã. Nós precisamos permanecer no lugar que Deus estabeleceu, até que tenhamos da parte dele uma resposta clara, até que de fato consigamos compreender aquilo que ele vai fazer, até que saibamos de fato para onde ir. Não saia do lugar sem uma palavra de Deus. Não tome nenhuma atitude sem uma palavra de Deus. Não abra sua boca se Deus não mandar você abrir. Permaneça no lugar que Deus estabeleceu. E o que acontece? O Senhor responde. Se você permanecer, saiba, o Senhor vai responder. Nosso Deus continua respondendo orações. Nosso Deus continua falando com os seus. Fica no lugar que Deus estabeleceu. E olha que incrível. Abacuque está colocando diante de Deus um questionamento que fazia parte de algo que ele não conseguia compreender. Deus chega com a resposta. E a resposta, querido, não é: sente aqui, Abacuque, eu vou te explicar. É: Abacuque, escreva tudo que eu vou falar com você, para que qualquer pessoa que passe correndo consiga ler. Mas o questionamento era meu. Mas eu vou usar sua vida para falar com alguém. Meu Deus, você, o problema é meu, eu que estou no problema, tá? Eu vou usar o teu problema para que você seja bênção na vida de alguém. Mas eu estou sem dinheiro, não tem problema. Eu vou usar a fé que você está manifestando nesse tempo de escassez para falar com alguém. Mas eu ainda não fui curado, não tem problema. Eu vou fazer algo na sua vida, mas eu vou usar esse momento complexo para que você se torne uma voz profética na vida de alguém. Mas eu que estou chateado, não tem problema. Eu vou usar a sua chateação para trazer clareza ao teu coração, para que você tenha voz na vida de alguém. Muitas das vezes a gente acha que diz respeito a nós, e Deus está falando: eu vou usar a sua vida para impactar alguém.
Eu vou usar o seu problema para impactar alguém. Eu vou usar o teu questionamento para impactar alguém. Eu vou usar aquilo que está acontecendo com você para impactar alguém. Ei, eu vou gerar em você uma voz profética poderosa. Eu estou habilitando você para que você acesse lugares que os normais não acessam. Eu vou usar você para que você tenha autoridade em realidades que os normais não têm. Eu vou usar você. Você não sabe. Você está preocupado. Você está chorando. Não tem problema. Eu vou usar você para que através de você alguém que está chorando tenha suas lágrimas enxugadas. Eu vou usar você. Não se preocupe. Deus continua o mesmo e Ele é contigo. Ele é com você. Ele é com você, amém? Fala para 3 pessoas aí do seu lado, diga: Deus é contigo. Fala para essa pessoa: fica tranquilo, Deus é contigo. Glória a Deus, aleluia. E eu fecho, querido, lendo novamente o texto de Salmos 35:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Pega a chave do carro, dá na mão dele. Pega o teu problema, entrega a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. Não confie em carros, não confie em cavalos, não confie na força do seu braço, confia no Senhor. Confia no Senhor, querido, confia no Senhor. E a Bíblia nos diz que o mais, aquilo que nós não conseguimos nem compreender, Ele vai fazer. A Bíblia diz que Ele fará, querido, além daquilo que nós conseguimos perceber. A palavra de Deus diz isso e nós precisamos abraçar isso. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entrar nesse lugar, querido, onde de fato nós vamos caminhar nessa realidade. Deus nos chamou para entrar nesse lugar. Deus nos chamou para que a gente mergulhe nesse lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Mas por que o Senhor vai agir? Por que Ele vai fazer? Por que Ele vai liberar? Por que Ele vai abrir a porta? A resposta está em Isaías 41:20. Dá para projetar aqui Isaías 41:20? Olha aí, ó. Por que Ele vai fazer? Não é só por mim, querido. Para que o povo veja e saiba